A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 11, nos versículos de 1 a 30. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Então aqui a humanidade começa a aparecer. Se desde o início do livro de Atos nós temos visto os atos do Espírito Santo, nós temos visto homens e mulheres cheios do Espírito Santo, impelidos a obedecer o Espírito Santo, aqui nós temos pessoas sendo pessoas, com suas crenças, opiniões, e questionando, vamos dizer assim, o atuar do Espírito Santo. Por que eu falo isso? Porque ao invés deles terem alegria com a conversão, com a salvação, com o arrependimento dos gentios, eles estão questionando. E toda vez que nós, seres humanos, questionamos alguma coisa, é porque a gente acha que a gente tem razão e que o outro ou os outros estão errados. Por isso a gente questiona. Pois bem, o que está acontecendo aqui? O evangelho chegou aos gentios. O que quer dizer gentios? Os outros povos, as outras nações que não eram os judeus, que não eram Israel, que não eram de Israel. E ao, vamos dizer assim, o ponto alto é a circuncisão, porque quem era da circuncisão quer dizer o quê? Que era judeu raiz, que era um judeu, muitas vezes, na maioria das vezes, fariseu, que guardava com muita, como eu posso falar, tradição, muito zelo, muito preciosismo, a circuncisão. Então, esses judeus convertidos, esses judeus que se tornaram cristãos, estavam com um entendimento limitado ou parcial do que significava a salvação, a conversão, o cristianismo. Então, eles acreditavam o quê? Que se um gentil se convertesse, ele precisava ser circuncidado. E nós sabemos que desde os tempos do Senhor Jesus, isso era chamado de proselitismo, que era um estrangeiro, um gentil, que se convertia ao judaísmo, que se submetia às tradições judaicas. Então, o que eles pensavam? Que se um gentil, quer dizer, se alguém de um outro povo, de uma outra nação, uma outra nacionalidade, se convertesse ao Senhor Jesus, tinha que ser judeu. Como eles não podiam ser judeus porque eram de outro país, de outra nação, eles tinham que se circuncidar para assim serem, eu já trabalhei com vocês isso, ser um judeu, cristão, judeu. E é essa a polêmica aqui. É este o questionamento aqui. A conversão dos gentios significava para eles algo novo. E eles não sabiam como isso tinha que ser feito. Então partiam do princípio de que aquele gentil tinha que se converter, vamos dizer assim, também ao judaísmo. Será que ficou claro? Mas o que acontece? Do ponto de vista espiritual, isso é o evangelho. Ir por todo o mundo, pregar a todas as nações, todo povo, toda língua, toda raça. É isso.
Aquele que confessa o Senhor Jesus será salvo. Aquele que se arrepende dos seus pecados será salvo. E em qualquer nação, esta pessoa vai ser recebida. Então, os gentios estavam recebendo a palavra de Deus. Estavam sendo objeto da graça e do amor de Deus. A conversão estava chegando aos gentios. E foi o que a gente viu na conversão de Cornélio. E agora Pedro vai ter que se explicar. Por que ele entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu, pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. Hoje tu vai ter um resumo do capítulo de ontem. Então, se tu não assistiu o capítulo 10, tu vai entender bastante, porque ele está recapitulando, ele está contando para os irmãos, né, da circuncisão. 6. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes e de novo tudo foi recolhido para o céu. Então Pedro está contando o que nós estudamos no capítulo 10. E o resumo seria: não considere impuro aquilo que Deus purificou. 11. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Aquele homem é quem? Cornélio, centurião romano Cornélio. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. O Espírito me disse. Então, se o Espírito Santo fala contigo, tu tem que obedecer ao Espírito Santo. Se Deus fala contigo, tu tem que obedecer a Deus, agradar a Deus e não aos homens. Então, Pedro está dizendo com todas as letras: o Espírito Santo me disse, um anjo apareceu. E a questão se tratava da salvação de um homem. E claro, nós sabemos também dos seus parentes, dos seus amigos, né? Porque a gente já leu e já estudou o capítulo 10. 15. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então Pedro está deixando bem claro: o que aconteceu conosco, aconteceu com eles. O Espírito Santo caiu sobre eles, como caiu sobre nós. Para Deus não faz diferença se tu é judeu ou se tu é gentil, se tu é homem ou se tu é mulher, se tu é uma criança ou se tu é um idoso, se tu é jovem, se tu é culto, se tu é rico, se tu é pobre. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Então, se tu aceita, recebe, se entrega ao Senhor Jesus, se tu confessa o nome de Jesus, se tu invoca o nome do Senhor Jesus, tu será
salvo. E isso é em qualquer nação. Isso vale para qualquer povo. 16. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Temos estudado isso desde Mateus, desde o primeiro evangelho, de que João pregava o arrependimento. E ele deixou bem claro: eu batizo com água, mas depois de mim vem aquele que batizará com fogo, com o Espírito Santo. Nós precisamos do batismo com água? Sim. É uma profissão de fé. É uma profissão pública de fé. É uma confissão pública da nossa fé. É também algo representativo e simbólico. Tu morre para o teu eu, tu morre para os teus pecados e tu renasce, ressuscita com Cristo para uma vida nova, uma vida eterna, uma vida limpa, selada, guardada, restaurada, transformada em Cristo. Então, o batismo de João era o batismo da água. O batismo de Jesus é o batismo do Espírito Santo. E foi o próprio Senhor Jesus que orientou os seus apóstolos a permanecerem em Jerusalém, aguardando a promessa de Deus, aguardando a descida do Espírito Santo. E aqui o que acontece? Pedro está dizendo que o Espírito Santo caiu sobre eles, exatamente como aconteceu conosco. Então, o batismo com o Espírito Santo é o selo da tua salvação, da tua conversão. E nada tem a ver com o judaísmo ou com a circuncisão. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então, como assim resistir? Tu vai te colocar no caminho de Deus? Tu vai questionar a Deus? Tu vai escolher quem vai ser salvo? Quem vai ouvir a palavra? Não. O semeador saiu a semear. O nosso papel é pregar o evangelho a toda criatura, a qualquer pessoa. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se. Olha que lindo, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Porque o Senhor Jesus deixou bem claro que ele tinha vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas nós que estudamos os evangelhos e lemos capítulo por capítulo, nós víamos quantos estrangeiros e estrangeiras, ao encontrarem o Senhor Jesus, eram transformados, eram salvos, eram convertidos. Então, sempre se tratou disso, de ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E agora, os gentios receberam a palavra de Deus, receberam o mesmo dom, a mesma graça, o mesmo amor, o mesmo Espírito. 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então, olha o que está sendo explicado aqui. Assim como o Senhor Jesus veio primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, eles tinham, vamos dizer assim, um compromisso, uma responsabilidade a pregar o evangelho aos judeus, aos irmãos, aos compatriotas. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, o que a gente está vendo?
que tanto judeus quanto gentios estavam se convertendo ao Senhor. Muitos se converteram ao Senhor. 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Barnabé foi enviado pela igreja. E nós já sabemos o que significa enviado, apóstolo. Então, nós já sabemos que Barnabé, assim, no grego, a palavra que está sendo dita aqui é que Barnabé era um apóstolo. Não fazia parte dos 12, mas assim como Paulo, foi separado pelo Espírito Santo, foi enviado pela igreja. E foi exatamente isso que Barnabé fez. Ele foi até Antioquia, que era um grande centro, vamos dizer assim, uma cidade muito importante. Então, tinha muito solo fértil, muita terra, muitas almas, muitos peixes, seja qual for a simbologia para que tu entenda. Tinha muita gente para ser alcançada em Antioquia. Por isso enviaram Barnabé. Por isso o apóstolo Barnabé. 23. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé é um personagem muito forte e destacado no livro de Atos, porque sim, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio da graça de Deus, e ele se alegrou com a salvação, ele se alegrou com a conversão, ele se alegrou que os gentios estavam recebendo a palavra de Deus e se convertendo ao Senhor Jesus. A graça de Deus, o amor de Deus tinha alcançado os gentios. 25. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Paulo. Logo que Paulo se converte, o que ele faz? Ele vai para sua cidade natal. E o que a gente entende? Que ele foi pregar, ele foi testemunhar, porque nós devemos ser luz, em primeiro lugar, para a nossa casa, para a nossa família, aqueles que compartilham a vida conosco. A nossa luz começa a brilhar dentro da nossa casa, com os nossos próximos mais próximos. Nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, a nossa parentela, nossos vizinhos, nossos amigos. Então, isso tem a ver também com Jerusalém, Judeia, Samaria e todos os confins da terra. Aquela hierarquia ou aquela escala, aqueles degraus de que tu tem que começar pequeno, ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Não que o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, a nossa filha, nossa família seja o pouco, mas no sentido de que tu começa a brilhar num lugar menor e vai aumentando, a tua luz vai brilhando, brilhando e tu vai expandindo o teu evangelho, o teu testemunho, né? A tua mensagem, a tua pregação, o teu modo, vamos dizer assim, de teu reflexo, eu quero dizer assim, a luz vai brilhando cada vez mais, é isso que a palavra de Deus nos diz, né? Tua luz vai brilhar cada vez mais, até ser dia perfeito. Então, isso está exemplificado em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. E tudo isso que eu estou falando para vocês é porque Paulo voltou para Tarso, estava em Tarso, logo após sua conversão, para testemunhar. 26. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja.
e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, Barnabé e Saulo, né, que nós sabemos que é Paulo, eles pregam em Antioquia. E ali nós temos os primeiros cristãos. Esta nomenclatura, essa identificação, este nome, cristãos, que isso revela a identidade da igreja primitiva, dos primeiros seguidores de Cristo. Então, quem é o cristão? É aquele que segue a Cristo. Mas na etimologia da palavra, cristão é um pequeno Cristo. É um imitador de Cristo. É um cristãozinho. É um cristozinho, né? É isso que quer dizer a palavra. Então, tu tem uma identidade identificada com Cristo. E esse nome é cristão. Ah, ele é cristão, quer dizer, ele é do Cristo. Lembra? Ele é da igreja da vida, ele é da igreja do caminho, ele é um seguidor da vida, ele é um seguidor do caminho, ele é aquele que prega o nome. Nós já vimos isso. Nome com letra maiúscula, quer dizer o quê? Jesus. Vida com letra maiúscula, quer dizer o quê? Jesus. Caminho com letra maiúscula, quer dizer o quê? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Não foi dado outro nome mais poderoso, mais santo, mais lindo do que o nome do Senhor Jesus. Então aqui em Antioquia, os cristãos são identificados. Então, a igreja, os seguidores, os discípulos são identificados como cristãos pela primeira vez. 27. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Profetas, tenho falado muito para vocês sobre isso. Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, líderes, presbíteros, diáconos, os títulos, as funções, né, os chamados, os ministérios, tudo isso é o Espírito Santo que escolhe, é o Espírito Santo que separa. Então aqui está sendo dito, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Que profetas são esses? Profetas cristãos. Assim como a gente estuda na Bíblia os profetas, vamos dizer assim, judeus, hebreus, israelitas, agora, a partir de agora, tu tá falando de profetas cristãos. 28. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Então aqui Lucas, o autor de Atos, faz aquilo que eu digo para vocês, nota de rodapé, nota do editor, comentário, uma observação do escritor, porque ele está dizendo, ó, essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Então, como ele está escrevendo após os fatos, ele aproveita para dar uma atualização. O profeta Ágabo, ele previu uma fome, uma grande fome. E aí Lucas faz esse comentário. Essa fome veio. Então, isso que ele profetizou aconteceu. Mas foi quando? Nos dias do imperador Cláudio. Ele contextualiza historicamente o que aconteceu. 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Conforme as suas posses. Quer dizer, Deus ama quem dá com alegria. Mas tu não é chamado a fazer loucura, a sacrificar, a tirar o pão da boca dos teus filhos. Não, conforme as tuas posses, conforme as tuas forças, conforme as tuas condições. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo eram homens idôneos, né? Eram homens honestos, cheios do Espírito Santo, que eram dignos de gerenciar esta
oferta, essa ajuda. Então, neste capítulo 11 de Atos, nós vimos que os gentios receberam a palavra de Deus, receberam a graça e o amor de Deus.